Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Asta e sobre tudo que tá rolando em Black Clover neste momento. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e bem, o nosso garoto da anti-magia tá ficando cada vez mais poderoso. Ele está mostrando novas técnicas, novas habilidades, os seus companheiros também e novos adversários e inimigos estão surgindo a cada dia. Então por isso nesse vídeo de hoje eu vou responder perguntas atuais deste arco que vocês estão tendo e deixando aqui nos comentários, tanto do anime quanto do mangá. Este vai ser o primeiro vídeo de uma série que pode continuar aqui no canal caso vocês curtam, então não esqueçam de comentar também as perguntas de vocês nesse vídeo de hoje. Eu já conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! A Luísa Silva perguntou: a Noelle vai receber o espírito da água, o poder do espírito da água? Olha só, bem, eu acho que ela não vai receber o poder do espírito da água que a gente já conheceu, que já foi apresentada. O nome do espírito da água é Undine, e ela pertence à rainha do reino de Heart, Loropética. E olha só, eu tenho certeza praticamente que absoluta que ela não deixaria a princesa, quer dizer, que não deixaria a rainha. Afinal, a Undine já está em Heart há muito tempo, desde a formação desse reino. Ela firmou um contrato com a rainha e o seu poder vem passando de geração em geração. Não só isso, como o poder do estilo do uso da água, da magia da água de Loropética também vai passando de geração em geração para poder tomar conta de todo aquele reino. Ela consegue, com a sua ligação com a natureza, vigiar todo aquele local ao mesmo tempo. A Loropética sozinha já tem um incrível poder de água. Sério, o controle que a princesa tem é maior do que qualquer outro usuário de água que a gente já viu. Ela tem poderes muito incríveis que a gente não consegue saber se ela consegue usar pra batalha, mas ela tem ótimos poderes pra quem é uma rainha. Afinal, ela consegue ver e ajudar o seu reino de uma só vez. E como a gente sabe bem, os espíritos da água geralmente vão pros usuários mais fortes de cada elemento, e eles também têm que ter uma certa ligação com esse usuário. Então a rainha Loropética realmente tem poder pra ter o espírito da água, e não só isso, a Undine e ela se dão muito bem. O espírito da água se importa muito com a rainha, é quase como se elas fossem mãe e filha, ou talvez irmãs. Sendo o espírito da água, no caso, a irmã mais velha. Ela sempre tá dando dicas pra Loropética, tá sempre conversando com ela, e bem, ela é muito apaixonada por ela, assim como a Bel é pelo Yuno. Elas têm uma ligação incrível, um laço incrível. Então eu acho que nem se a Noelle se tornar mais forte que a rainha Loropética, o espírito da água, Undine deixaria ela. A não ser que seja por um motivo de força maior ou por um tempo passageiro. Se for por um curto período pra uma certa batalha, aí tudo bem. Mas em qualquer outro caso eu acho que não. A chance da Noelle ter o espírito da água é bem pequena, afinal o espírito da água já tem um usuário, e este seu usuário tem um laço muito grande com ela, além de ser um personagem muito bondoso. Então eu não creio que o espírito da água vá dizer que ela não é digna ou algo assim. Ela sempre ficaria ao lado de Loropética, não importa o que aconteça. Então, como eu disse, é aquilo. Talvez durante a guerra, Loropética possa pedir que a Undine, o espírito da água, ajude Noelle. Mas pra estar sempre ao seu lado como seu espírito elemental, eu acredito que não. Undine e Loropética não vão se separar de jeito nenhum. Sendo assim, Noelle não vai possuir o poder do espírito da água. A próxima pergunta vem do João Pedro: quais são os espíritos de Black Clover? Olha pessoal, em Black Clover existem 4 espíritos elementais, isso já foi confirmado pra gente. Isso porque os espíritos e a magia espiritual só são realizadas através dos 4 elementos mágicos principais: água, terra, fogo e vento. Acontece que até o momento a gente só conheceu 3 espíritos elementais: a água, o fogo e o vento. E esses espíritos inicialmente cada um estava em um dos reinos, fazendo Spades aparentemente ter o espírito de terra. Eu vou explicar pra vocês. O primeiro espírito que a gente conheceu foi a Sylph e a Bel, o espírito do vento. Este é o espírito, aquele fofo espírito que o Yuno conseguiu quando estava naquela missão na dungeon. Naquele momento ele acabou encontrando a Bel e foi um amor à primeira vista. Naquele momento ela já salvou a vida dele e fez com que ele usasse sem querer, sem saber o que estava fazendo, uma magia incrível. Depois daí eles foram se fortalecendo juntos a cada dia que passava, e o Yuno começou a dominar mais e mais o poder da Bel junto ao seu próprio poder. Assim os dois hoje têm um dos laços mais incríveis entre espírito e também usuário. Afinal eles conseguem usar o mergulho espiritual, onde praticamente fundem a mana dos dois. Isso é algo que vocês sempre veem no anime e também no mangá de Black Clover. Esse espírito todo mundo já conhece, então vocês sabem que é o espírito de Clover. O próximo é a Salamandra, o espírito do fogo. Este foi o segundo espírito que a gente conheceu e nesta época ele pertencia ao reino de Diamond. Eu digo que ele pertencia ao reino de Diamond, pois o seu usuário era Fana, que pertencia àquele reino. Ela tinha desde o início uma magia incrível de fogo, a gente sabe a história dela, sabe o que ela passou na sua infância e também sabe o que ela passou por sua magia. Todos os testes maldosos que Diamond fazia em seus feiticeiros e tudo mais, mas bem, ela acabou recebendo a Fana Elfa em seu corpo e assim bem, ela renasceu com a magia de reencarnação. Foi a partir daí que a gente viu ela utilizando o espírito do fogo, mas a Fana inicialmente era de Diamond, por isso eu estou dizendo que esse espírito pertencia àquele reino. O espírito do fogo, segundo espírito, a Salamandra. Atualmente ela não está mais com a Fana, isso desde que elas se separaram, a Fana Elfa e a Fana Humana. Depois que a magia de reencarnação e do terceiro olho se quebrou, aparentemente a Salamandra achou que ela
não mais era digna. Talvez por ter recorrido àquela magia demoníaca, a magia do terceiro olho. A partir daí, então, o espírito da salamandra foi encontrar um novo usuário, que a gente já sabe quem é, Fuegoleon Vermilion. Então agora o reino de Clover possui dois espíritos elementais, o fogo e o vento. Agora a salamandra está ao lado do Fuegoleon e ele é o único que deixa ela sempre, quase que 24 horas, na forma de um dragão gigante. Esse espírito também nos faz pensar que talvez todos os espíritos também consigam usar uma forma grande e uma forma pequena. Talvez a Sylphie também consiga ficar na forma de fada, estando como uma adulta humana, ficando do tamanho do Yuno, por exemplo. Eu acredito que desta mesma forma também o espírito Undine, que é o espírito da água, possa ficar pequena. Sobre ela que a gente vai falar agora. Esse terceiro espírito está no reino de Heart, e por geração ela formou um contrato com a rainha do reino de Heart. Eu acabei de explicar toda a história pra vocês na primeira pergunta. Então, como a gente estava vendo no mangá, ela é formada de água, ela é gigante. E bem, eu não sei exatamente qual é a forma mitológica que ela possui, que o espírito da água possui, que basicamente seria uma ninfa da água. Deste mesmo modo que a gente não sabe muito sobre ela que acabou de aparecer, bem, a gente não sabe nada sobre o espírito elemental da Terra. Tudo que a gente sabe sobre ele é que aparentemente ele está no reino de Spade, afinal cada reino está com um espírito elemental. A próxima pergunta é do Asta Black Bull, e obviamente ele tá fazendo uma pergunta, bem, sobre ele mesmo. O Asta vai ter uma nova espada em Black Clover? Olha, existe sim a possibilidade dele conseguir novas espadas, e ainda mais agora que ele tá cada vez mais poderoso. Depois desse treinamento ele descobriu e aprendeu muitas novas técnicas, muitas novas habilidades que ele pode usar. Acontece que ele não depende necessariamente dele pra possuir novas espadas, ele depende mais do Lich, do antigo Lich de 500 anos atrás, de ter deixado pra ele. Como a gente consegue ver, o Asta tá usando diversos novos movimentos agora com as suas espadas, depois de ter treinado com os espíritos guardiões, com a galera lá de Heart. E bem, ele aprendeu habilidades que se parecem muito com magias que o Lich usava usando suas espadas. Isso é claro, magias de luz usada por ele. Agora o Asta tá lançando coisas parecidas com a anti-magia. Então a gente não sabe se o Asta é capaz de criar novas habilidades e novas coisas, como por exemplo espadas formadas totalmente de anti-magia. Afinal, o Lich, o criador das espadas originais que estão com Asta, ele não criava apenas espadas físicas como as espadas que estão com Asta, ele também criava espadas aparentemente de luz. Essas espadas, pelo que a gente viu, não eram físicas, e ele podia criar milhares e milhares dessas. Então eu não sei se o Asta vai conseguir criar novas espadas desse mesmo jeito que ele criava usando a anti-magia, ou se ele, com o seu Grimório do Trevo de 4 folhas, que era capaz de criar diversas espadas, infinidade de espadas perdidas pelo mundo. Talvez além das 3 grandes espadas que o Lich já havia deixado caída e perdida por aí, bem, talvez uma quarta, quinta ou outras espadas também tenham a sua existência. E aparentemente a partir do momento que o Asta tiver um contato com essa espada, ele pode criar com o seu Grimório. Depois que ela entrou ali dentro, já era, ele pode ficar convocando essas espadas. Então sim, existe a chance de outras espadas amaldiçoadas de Lich terem se perdido depois dos 500 anos que se passaram. Até mesmo, claro, uma delas pode estar em Spades, por que não? Afinal, Asta encontrou as iniciais nos mais diversos locais, desde que apareceu junto com o Grimório, como também na Dungeon dos Elfos e naquela Dungeon gigante que foi explorada no começo de Black Clover. Então sim, existe a possibilidade do Asta vir a conseguir novas espadas em Black Clover. Afinal, a gente sabia que as magias do Lich eram utilizadas através da sua espada, mas inicialmente, quando ele nos foi apresentado, só nos mostrou ele utilizando 2 espadas, e depois ele apareceu com uma terceira. Então não seria muito estranho se aparecesse uma quarta também. O único problema é que a Sekirê não comentou nada sobre isso. E agora que ela já tá na sua forma física, ela pode contar pro Asta da existência de novas espadas. Talvez, quem sabe, até isso já não aconteceu durante esse treinamento. Se existe uma nova espada, ela pode ter revelado pro Asta e ele vai apresentar pra gente do nada durante uma das suas lutas no reino de Spades. Isso realmente pode acontecer. O Alexandre Alves perguntou quantos demônios já apareceram em Black Clover. Atualmente apareceram 3 demônios em Black Clover. O primeiro deles, que foi o primeiro que a gente conheceu, foi o demônio que está habitando o Grimório do Asta e que tá doido pra roubar o corpo do garoto. Este demônio, que possui o poder da antimagia que é utilizada pelo Asta até agora, até este momento não teve seu nome revelado ainda. E tudo que a gente sabe é que ele roubou aquele Grimório que antes pertenceu ao Lich, não do Lich, mas de um outro demônio que já tinha roubado do elfo. Ele se aproveitou da falha deste demônio há 500 anos atrás e entrou naquele Grimório. Depois disso ainda ele acabou confrontando no futuro este outro demônio, que é sobre ele que a gente vai falar agora. Este é o demônio da magia de Kotodama, ou magia do mundo, como eu costumo chamar. Este foi o demônio que aparentemente era o mais próximo de conseguir invadir o mundo humano, mas ele acabou sendo derrotado. Ele possui uma magia corrosiva, uma magia de um outro mundo, uma magia do mundo demoníaco e também a magia das palavras, aquelas palavras completamente estranhas que causavam coisas assustadoras. E bem, aparentemente ele e os outros demônios também não podem ser vencidos por simples humanos, por simples magias humanas. Aparentemente as únicas magias que conseguem nos afetar é a magia do Asta, que é a anti-magia que nem pertence a ele, é do demônio, que também é do outro mundo, é a magia de trevas do Yami e também a magia de Julius Novachronos, a magia do tempo. Além disso, agora a gente sabe que aparentemente magias reforçadas com a mana espiritual também podem ferir e até mesmo derrotar demônios. Este que eu citei, este demônio também sem nome no caso, foi derrotado graças à anti-magia do Asta, depois de um grande esforço de todo mundo. Ele foi atacado pelo Yami, pelo Yuno, pelo primeiro Rei Mago e pelo Lich do passado, que também se juntaram nessa batalha, e bem, mesmo assim eles não conseguiram fazer muita coisa contra ele. Até que no final, utilizando o poder máximo da anti-magia com a
Black Divisor eles conseguiram partir aquele demônio, e assim ele foi derrotado. E o terceiro, que até o momento só foi mencionado, é Megícula, o demônio que causou a morte da mãe do Noelle, a Ser Silva, com uma maldição. Também aparentemente é o demônio que está fazendo tudo no reino de Spades, e não só isso. Aparentemente este mesmo demônio é responsável, é aquela que deu o poder pra pessoa que amaldiçoou a rainha do reino de Heart. Então este demônio talvez seja o mais poderoso e perigoso que a gente já conheceu. Mas essas foram as dúvidas que eu respondi no vídeo de hoje, então deixem suas perguntas aí embaixo pra que eu possa responder também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!